Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Incêndio em centro de treinamento do Flamengo deixa 10 mortos. A maioria das vítimas é de adolescentes que treinavam no Ninho do Urubu, nas categorias de base do rubro-negro. O fogo começou de madrugada e atingiu o alojamento dos atletas. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros no início da manhã. 3 pessoas ficaram feridas, pelo menos uma delas em estado grave. Atletas, clubes e a imprensa internacional repercutem a tragédia e desejam força às famílias. Em Minas Gerais, 2 cidades acionam alarmes de emergência por causa de risco de rompimento de barragens. Em Barão de Cocais, em Itatiaia Sul, a população foi retirada às pressas do entorno de uma mina da Vale e outra da ArcelorMittal. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro segue em repouso e no tratamento com antibióticos, depois de exames apresentarem sinais de pneumonia. No esporte, por causa da tragédia no CT do Flamengo, a Federação Carioca quer suspender o Fla-Flu, marcado para amanhã à noite. A gente vai trazer também os gols da rodada e a dica do Cine Esporte para o seu final de semana. Uma tragédia chocou o mundo do esporte na manhã desta sexta-feira. Um incêndio destruiu o centro de treinamentos do Flamengo Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. As chamas foram controladas, mas 10 pessoas morreram e 3 ficaram gravemente feridas. A maioria das vítimas é de adolescentes que treinavam nas categorias de base. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o local onde fica o alojamento de jogadores das categorias de base do clube. E os garotos estavam dormindo no momento do incêndio. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou as chamas. Em frente ao CT do Flamengo, há vários parentes das vítimas em busca de informações. O Centro de Treinamento Jorge Elal, conhecido como Ninho do Urubu, fica na zona oeste do Rio de Janeiro, uma das regiões mais afetadas pelo temporal de quarta-feira. O local continuava sem luz e sem água em decorrência da chuva. As imagens mostram uma área do CT do clube destruída pelas chamas. O local conta com um módulo profissional, 2 campos, campo de treinamento para goleiros e estruturas para musculação e fisioterapia. De acordo com relatos de sobreviventes, o fogo teria começado nos aparelhos de ar-condicionado. A maioria dos atletas estão bem e a maioria não conseguiu porque a quantidade de fogo era muita. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curto, assim, todos os ar-condicionados, foi pegando tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. A imprensa internacional repercutiu e lamentou o incêndio trágico envolvendo os jovens do Flamengo. A gente vai ver aqui no telão a repercussão da imprensa internacional. A gente começa com a notícia da BBC, né? Falando justamente que 10 pessoas morreram no Rio de Janeiro sob o clube do Flamengo. O Clarim, também da Argentina, trazendo a informação de 10 mortos no incêndio no centro de treinamento do Flamengo. O site da CNN também com o destaque principal a respeito dessa notícia que chocou, sem dúvida nenhuma, não só o mundo do esporte, mas todos na manhã desta sexta-feira. Tem a Gazzetta dello Sport, que é o principal jornal da Itália, falando também do incêndio no Centro Esportivo do Flamengo, um balanço de 10 mortos. O Marca da Espanha, 6 canteranos, né, que são os jogadores de base, que estariam entre as 10 vítimas, a informação do La Marca. Nós não temos a informação exatamente oficial de quantos eram atletas, se eram realmente de entre 14 e 17 anos. O Mirror também da Inglaterra falando sobre a morte de 10 atletas no clube, incluindo entre atletas de 14 anos. E a gente já vai para o destaque também, Aldo. E Ana, fique à vontade aqui para a gente intervir e falar sobre esse triste acontecimento, a repercussão entre os clubes, né? O Botafogo trazendo aí, que notícia triste, o trágico acidente no Ninho do Urubu. O Corinthians também, um dos clubes daqui de São Paulo, em choque com o trágico acidente. O próprio Twitter do Flamengo, né, com o fundo preto, trazendo o escudo, o Flamengo está de luto, também trazendo esta informação. O Palmeiras, outro clube daqui do estado de São Paulo, lamentando profundamente a tragédia. O Fluminense, que jogaria com o Flamengo neste final de semana, neste sábado, Taça Guanabara, e a rodada já foi cancelada. A gente vai falar desse assunto daqui a pouco, também se solidarizando com a dor do Clube de Regatas Flamengo. Tem um outro Twitter também do Fluminense,
A gente vai colocar, e olha lá, hoje não há clima para treino, as atividades do dia foram canceladas, jogadores e membros da comissão técnica se solidarizam com as vítimas e familiares da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, com essa foto aí da comissão técnica. O Vasco da Gama também lamentando profundamente, colocando a hashtag Força Flamengo, muitos clubes, aliás, estão usando dessa hashtag aí Força Flamengo. O Santos, daqui de São Paulo, a solidariedade ao Flamengo e às vítimas do grave acidente desta manhã. E a Chapecoense, a imagem legal, né? A Chapecoense que há cerca de 3 anos nós tivemos aí um trágico acidente, né, que vitimou toda a delegação quando eles iam jogar a final da Copa Sul-Americana, e todos os clubes também se solidarizaram com isso. Colocou uma foto com as 2 camisetas, né, tanto do Flamengo quanto da Chape. O Atlético Mineiro, um dos principais clubes de Minas Gerais, também lamentando profundamente o incêndio, assim como o Cruzeiro, seu arquirrival, lamentando a tragédia no centro de treinamentos do Flamengo. Lá no Sul também, a consternação. A sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no Ninho do Urubu, manifestando nosso sentimento, a solidariedade e as vítimas. Hashtag Força Flamengo. São Paulo, assim como o Corinthians e Santos, também lamentou profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu. O Avaí se manifesta da mesma forma, nesse momento de dor. O Avaí é o clube de Santa Catarina, um dos principais clubes de Santa Catarina. O Internacional lá no Rio Grande do Sul, consternados com a tragédia e o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu. A gente tem a Ponte Preta, um dos principais clubes do interior do estado de São Paulo. E aí o anúncio, esse anúncio aqui, da FERJ, que é a Federação Carioca de Futebol, né? A Federação do Estado do Rio de Janeiro, por isso que chama FERJ, lamentando a tragédia, se solidarizando com as vítimas e que não há clima nenhum para a realização do Fla-Flu e convoca para amanhã desta sexta-feira. A gente não tem ainda a confirmação, mas é obviamente que já tem luto na cidade do Rio de Janeiro, no estado, que não há, obviamente, nenhuma condição de jogo. O Zico, um dos principais ídolos da história do Flamengo e do futebol mundial também, lamentando tudo o que aconteceu. Gabigol, que se transferiu do Santos para o Flamengo, também colocando a notícia, um dos principais atletas contratados para essa temporada. E Romário, né, atual senador Romário, notícia triste, esse incêndio que aconteceu. Na sequência, a gente tem também pelo Twitter a informação do presidente Jair Bolsonaro, a nota da presidência via a Secretaria Especial de Comunicação sobre o incêndio no Ninho do Urubu, também tomando conhecimento desta triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, Aldo e Ana. A gente vai continuar, claro, trazendo para você em casa todas as informações sobre essa tragédia ao longo desta edição. Nesta madrugada, moradores de 2 regiões de Minas Gerais, próximas a Belo Horizonte, tiveram que sair de suas casas por causa de alertas em barragens. Uma delas é da mineradora ArcelorMittal e fica em Itatiaia-Sul. 60 famílias foram atingidas. A outra barragem é da Vale, de novo, e 500 moradores tiveram que sair de 3 comunidades em Barão de Cocais. Uma empresa de consultoria negou a declaração de estabilidade da barragem sul superior da mina Congo Soco. Uma nova avaliação será feita no domingo. Um vídeo nas redes sociais mostra o momento em que o alerta foi emitido. Atenção, atenção. Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Esta barragem é do tipo amontante, o mesmo de Brumadinho, e está na lista das estruturas que serão eliminadas pela Vale. Em Brumadinho já são 15 dias de buscas. O último balanço é de 157 mortos e 182 desaparecidos. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Polícia Federal investiga se o acúmulo anormal de água e a falha no sistema de drenagem podem ter causado o rompimento da barragem. Moradores de algumas ruas do Itaim Paulista, no extremo leste de São Paulo, têm que conviver com áreas alagadas que dificultam a livre circulação. O problema é rotineiro e se agrava com a época das chuvas. Na casa de Dona Tereza, a água que entra pela frente e pelos fundos já levou muita coisa. A gente vai e compra, daqui a pouco a água vem e estraga tudo. O rastro de destruição está nas ruas, em calotas quebradas e placas perdidas. Caminhões e ônibus passam, alguns veículos de passeio com dificuldade também, mas o de Wesley ficou. Vai ficar por conta minha, fazer o quê, né? Ninguém vai pagar. Esse acúmulo de água começou com a chuva de segunda, piorou com o temporal da quarta e mesmo com o tempo seco de ontem, permanece nesta sexta. Hoje, Dona Cícera veio preparada para pegar um desvio e conseguir chegar ao trabalho. É melhor essa bota, né? Porque tem sujeira também, né? Pisar em algum vidro, alguma coisa, né? Essa triste realidade faz parte da rotina de quem vive no Itaim Paulista há anos.
Segundo os moradores, uma parte desta área é regularizada e outra não. Ambas sofrem com a falta de vazão da água das chuvas. Por ter que passar pela inundação para ir ao trabalho, o marido de Andréia já teve a saúde comprometida. Que as pernas dele ficou tudo vermelha, como tipo uma bactéria, tá entendendo? Moradores contam que o transbordamento do rio Tietê provoca inundações na região há décadas, mas dizem que o problema se agravou nos últimos anos, depois da construção desta ponte. Em nota, a subprefeitura de São Miguel diz que realiza ações constantes de manutenção e zeladoria na região e que nos últimos dias realizou um mutirão que incluiu limpeza de galeria, recolhimento de entulho e bombeamento de água por caminhões. Ela menciona também a construção de um polder para a proteção contra alagamentos. Mas, aparentemente, essas medidas não surtiram todo o efeito esperado. As 4 filhas de Alexandre perderam aulas a semana toda. Essa escola de ensino infantil chegou a ser invadida pela água e hoje a frente continua tomada por uma piscina. A gente precisa trabalhar, precisa levar as crianças para a escola e não tem como porque a gente fica impossibilitado de fazer qualquer coisa, né? Hoje, no último dia da Show Rural no Paraná, acontece o lançamento de 2 tecnologias de ponta desenvolvidas por pesquisadores da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que vão impactar a produção de soja e também de feijão. O repórter Bruno Faustino está em Cascavel, na cobertura do evento, e tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Bruno. Olá, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Além dessas novas tecnologias da Embrapa, hoje o Show Rural recebeu a visita da ministra Tereza Cristina. Ela chegou aqui por volta de 10h30 da noite. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, participou aí desse evento, foi recebida por autoridades e em seguida concedeu uma entrevista coletiva. Falou sobre agronegócio e meio ambiente, sobre a política do governo para impedir a entrada de leite estrangeiro no país e também sobre a competitividade com os Estados Unidos para vender os produtos do agro brasileiro para a China. Ela permanece aqui no Show Rural até às 3 da tarde, onde participa do lançamento de um livro e também dessas novas tecnologias da Embrapa. Uma voltada para um feijão mais competitivo, que pode ser aplicada em 19 estados brasileiros, e a outra tecnologia é um teste rápido de potássio na soja. A Show Rural, aqui em Cascavel, termina hoje e já superou a expectativa de público de 250 mil pessoas. Ana, Aldo, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Faustino. Novo tratamento com antibióticos para controlar o início de pneumonia deve adiar novamente a alta do presidente Jair Bolsonaro, que permanece internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O repórter Eduardo Campos está lá no hospital, tem outras informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Pois é, esse último boletim médico divulgado diz que o presidente Jair Bolsonaro teve febre, por isso foi feita uma tomografia no tórax, que indicou, portanto, um princípio de pneumonia. Com isso, foi adicionado mais um antibiótico junto aos que já está tomando. Agora, quanto à operação que ele se submeteu para a retirada da bolsa de colostomia, esse boletim médico informa que ele apresenta uma boa evolução no quadro intestinal. Agora, com o início desse quadro de pneumonia, mas esse probleminha deve atrasar a alta que antes estava prevista para 10 dias após o início dessa cirurgia. Por enquanto, as visitas aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, estão restritas por ordem médica. Ana. Obrigada, Eduardo. Aldo. Menos direitos, mais empregos. Esta é a fórmula defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas ele afirma que mudanças na lei trabalhista só serão enviadas ao Congresso depois da aprovação da reforma da Previdência. Na saída, o encontro do ministro Paulo Guedes com investidores falou sobre a criação de um novo regime trabalhista. Para ele, a redução dos direitos do trabalhador vai diminuir o custo de contratação para as empresas e, com isso, garante, vai aumentar a oferta de empregos. Guedes afirmou que as mudanças no sistema de contratação só serão enviadas ao Congresso depois da aprovação da reforma da Previdência. Talvez a gente esteja indo em direção a uma escolha, a 2 sistemas. Você pode escolher um sistema que tem muitos direitos e não tem emprego, e um outro sistema onde você tem muitos empregos e esses direitos são os que você escolher ter. A proposta recebe duras críticas da oposição e das centrais sindicais. É a única opção que vai restar para os trabalhadores. É a retirada de todos os direitos. Eles vão dizer que tem 2 opções,
mas eles só estão contratando naquela modalidade. Desde o início da semana, Paulo Guedes tem se encontrado com a cúpula dos poderes judiciário e legislativo. Ele já conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No Senado, a base governista não quer perder tempo e já se articula para começar a discutir o texto antes mesmo de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Há um consenso entre os senadores, ao mesmo tempo que estiver se debatendo na Câmara dos Deputados a reforma, que os senadores possam estar sendo informados em relação ao que vem acontecendo. O ministro Guedes tem afirmado que quer propor um novo sistema trabalhista e previdenciário. O detalhamento desse projeto vocês verão quando ele for anunciado pelo presidente da República, me parece que é entre o dia 19 e dia 21 de fevereiro, ou quando ele se restabelecer e validar o projeto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,32% em janeiro. Em dezembro do ano passado, o índice tinha sido de 0,15%. Considerando apenas os meses de janeiro, foi a maior inflação desde 2017, puxada principalmente pelos alimentos e pelas passagens de ônibus. Entre os produtos mais caros na mesa do brasileiro, destaque para o feijão carioca, frutas, cebola, carnes e leite longa-vida. Mas o item de maior impacto mesmo no IPCA foi o ônibus urbano, com os reajustes das tarifas em janeiro. Em 12 meses, o IPCA acumulado ficou em 3,78%. Os dados foram divulgados nesta manhã pelo IBGE. A gente volta a falar sobre o incêndio que atingiu o centro de treinamento do Flamengo. Cadu, a gente já sabe, temos 10 vítimas, ainda não há confirmação de fato quantos eram atletas e quantos eram funcionários, mas os 3 feridos atendidos eram atletas, né? Eram atletas. Essa informação a gente tem, Aldo. Os 3 garotos que ficaram feridos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. São eles Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos. Jonathan, em estado grave, foi operado na manhã de hoje. Ele teve 40% do corpo queimado e foi transferido para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Ainda não há uma lista oficial das vítimas, que além dos atletas também tem funcionários do clube. Uma das vítimas confirmadas é o goleiro Christian Ismério Cândido, de 15 anos, uma das promessas do clube, inclusive já convocado para a base da seleção brasileira de futebol. A gente está até mostrando aqui uma das imagens do garoto. Por enquanto, essa é a única vítima confirmada dentre tantos jovens que o Flamengo recebe também, né, Aldo, de outros estados. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, existe um trabalho de base muito importante no Flamengo, né? E isso explica também a presença de jovens de outras origens ali, né? Exatamente. Tem muitos atletas, um dos atletas que a gente viu na primeira reportagem que a gente levou ao ar, ele é nascido no Piauí e veio muito jovem para o Rio de Janeiro, assim como muitos jovens acabam vindo, né, para os grandes centros da região sudeste, da região sul também, que os clubes têm uma infraestrutura muito maior. É o caso do Flamengo. O Flamengo, desde 2013, com a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, agora já tem uma nova gestão na presidência, mas Eduardo Bandeira de Mello se preocupou muito em não investir apenas no futebol profissional, né, que dá uma visibilidade maior de patrocínio, mas sim na base. Né, uma equipe que chegou de 2013 a 2018, quando terminou a gestão Bandeira de Mello, chegou em praticamente todas as semifinais e finais dos torneios de base. Ganhou recentemente, no final do ano passado, a Copa do Brasil Sub-17, que era, infelizmente, né, a idade desses garotos que estavam no centro de treinamento Jorge Lau, que é o centro de treinamento que seria desativado. Eles seriam transferidos para um novo centro de treinamento, esse centro de treinamento seria desativado. Muitas informações ainda desencontradas a respeito deste curto-circuito, né, que alguns atletas já confirmaram. O fato é que muitos atletas vêm de outros estados e o Flamengo tem feito um trabalho espetacular até agora com eles. Obrigado. A gente volta a esse assunto a qualquer momento aqui durante essa edição. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. O Paulo e a Bibliaspa, uma ONG no centro de São Paulo que dá apoio educativo, social e cultural para refugiados. Então, meu nome é Paulo Daniel Elias Fará. Fui um dos fundadores, uma das pessoas que ajudaram a instituir essa instituição, a Bibliaspa, que é a Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul, Países Árabes e África. A gente trabalha bastante com migrantes e refugiados, com a ideia de promover cultura de paz, de promover estudos e pesquisas que aproximem essas regiões. A gente ensina língua portuguesa e cultura brasileira
para que o refugiado possa ser mais bem integrado à sociedade brasileira. Nós temos um programa de ensino de idiomas e culturas estrangeiras para a sociedade brasileira que tem 2 objetivos. O primeiro é gerar renda para os refugiados e o segundo objetivo é gerar conhecimento e entendimento para a sociedade brasileira. Então as pessoas vêm aqui, aprendem uma língua, aprendem uma cultura e aprendem a ter compreensão e promover cultura de paz. Eu sou Basim Kusa, sírio, cheguei para o Brasil 3 anos atrás. Eu sou professor de árabe voluntário na Bíblia Aspa. Eu senti que é muito bom, você consegue entregar sua cultura também para pessoas que talvez não conheçam muito. Meu sonho é que cada pessoa com a qual a gente lide seja vista como um irmão ou uma irmã, uma pessoa próxima que a gente queira sempre ver bem e ajudar. A seguir, Nicolás Maduro apela em carta aos Estados Unidos pela paz no país. E mais informações sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo. A gente volta já. Um grupo de países da Europa e América pede eleições para restaurar a paz na Venezuela, que já tem a maior inflação de sua história. E o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, apela em carta aos Estados Unidos pela paz no país. Vamos a ir hasta la Casa Blanca a llevar más de 10 millones de firmas. O presidente Nicolás Maduro prometeu levar à Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, uma carta com mais de 10 milhões de assinaturas pedindo respeito e exigindo paz para a Venezuela. Enquanto isso, em Montevidéu, capital do Uruguai, o Grupo de Contato Internacional para a Venezuela, apoiado pela maioria de países da União Europeia, pediu uma abordagem menos intervencionista do que a defendida pelos Estados Unidos e por alguns outros países da América Latina. A presidente do encontro, Federica Mogherini, afirmou que para a Venezuela superar a crise é crucial restaurar a democracia com eleições livres, sem o uso da força, com a separação de poderes e o respeito à Constituição e à Assembleia Nacional democraticamente eleita. O grupo reunido em Montevidéu ainda alertou contra medidas precipitadas e intervenções no país, à medida que caminhões carregando auxílio humanitário fazem fila perto da fronteira bloqueada pelo exército da Venezuela. O governador de São Paulo, João Dória, anuncia novidades nas áreas da segurança pública e saúde para o interior do estado. Neste momento, ele concede uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, de onde fala a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O governador João Dória acaba de assinar um decreto estendendo o Corujão da Saúde para cidades do interior do estado. A exemplo do programa que aconteceu aqui na capital quando João Dória era prefeito, esse programa pretende aproveitar aqueles períodos ociosos da madrugada, quando ninguém usa os aparelhos que realizam exames de imagem, como mamografia, por exemplo, para diminuir a fila da população que está esperando nos postos de saúde para fazer esses exames. Além disso, ele também acaba de anunciar a instalação de mais 4 BAEPs, que são batalhões especiais da Polícia Militar. Os policiais que vão trabalhar nesses batalhões vão receber um treinamento especial chamado pelo próprio governador de padrão rota. Esses policiais vão trabalhar em operações de risco e também em situações de emergência. Esses BAEPs vão ser abertos nas cidades de São Bernardo, Presidente Prudente, aqui na capital e em Ribeirão Preto. Ainda hoje, o governador João Dória se reúne com o presidente da Câmara Federal para falar sobre as mudanças na Previdência Social. Ana. Legal, obrigado, Maria Manso, com as informações. A gente volta a falar de esporte. Ontem a gente teve mais alguns jogos. Corinthians, no sufoco, Seleção Brasileira Sub-20, vamos ver. E o time de base do Brasil anda de mal a pior. Uma equipe que não sai do lugar. Pelo Sul-Americano Sub-20, a seleção empatou com o Equador por 0-0. O terceiro empate sem gols na competição. O quinto jogo do Brasil sem marcar em 8 disputados. Os meninos precisam vencer agora a Argentina e torcer por tropeços de venezuelanos e colombianos e ainda depender do saldo de gols.
Em compensação, a Argentina foi a primeira seleção da América do Sul a garantir uma vaga no próximo Mundial. Eles venceram o Uruguai por 2-1, gols de Aníbal Moreno e Gonçalo Maroni. Chiapace fez o de honra. Pela Copa do Brasil, Ferroviário e Corinthians, e o time cearense não se intimidou. Foi para cima e criou mais chances. Edson Cariús aproveitou a bobeada da zaga e fez 1-0. Mas 3 minutos depois foi a vez do goleirão Gleibson dar uma moscada e Gustavo empatou. Nessa fase da competição, o empate beneficia o time mais bem ranqueado. Mas, de novo, Edson Cariús foi para a rede, 2-1. E, de novo, Gustavo salvou o alvinegro. Final, 2-2. E acabou de ser uma nota, né, do Corpo de Bombeiros sobre a situação do centro de treinamento do Flamengo. O que diz essa nota? Sim, a gente acabou de receber essa informação aqui. O centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, não tinha o certificado de aprovação, que é o CA do Corpo de Bombeiros, para funcionar. Esse CA é a documentação que atesta a existência e o funcionamento do dispositivo contra incêndios previstos pela legislação vigente. A falta de certificação, portanto, foi confirmada segundo a assessoria de imprensa da corporação, segundo o Corpo de Bombeiros. Essa é a última informação que a gente tem, infelizmente, sobre essa tragédia. Fica aqui, obviamente, mais sobre o nosso consternamento também em relação às famílias, né, que estão sofrendo, obviamente, toda a situação dessa manhã, chegando né? Aqui para a gente encerrar o jornal aqui, já está na hora, mas o que fica para nós aqui é essa sensação, né, essa solidariedade com essas famílias, né, desejando, enfim, toda a força neste momento tão duro, tão difícil. A gente sabe que os atletas da base enfrentam uma situação muito grave, normalmente, com isso agora, né, mais difícil ainda. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde e até amanhã. Tchau.